Começou o mata-mata dos pontos corridos. Vamos falar do jogo do campeão da rodada, o Atlético Mineiro, mais uma vez. Números, destaques, tudo que rolou no último domingo no confronto Fortaleza e Atlético Mineiro. E aí, Pitaqueiro, começou o segundo turno do Brasileirão 2021, 20ª rodada aconteceu nesse final de semana que passou, e agora é mata-mata, amigo. É claro que não é eliminatório, mas como dizem por aí, é hora da onça beber água, é hora de começar a vencer de qualquer custo para conquistar os objetivos. Por exemplo, quem está lá embaixo na briga contra a zona do rebaixamento tem que começar a vencer, porque senão as coisas vão se complicar de vez. E quem está lá em cima da tabela buscando o título tem que vencer para abrir uma certa vantagem em relação aos concorrentes. E foi exatamente isso que o Atlético Mineiro fez nesse último domingo. Ele foi até Fortaleza e bateu o até então terceiro colocado na tabela de classificação, mesmo jogando fora de casa. 2-0 para o Galo. Com o resultado, o Galo chegou a 42 pontos com 19 jogos. Ele tem um jogo a fazer ainda, o jogo da 19ª rodada foi adiado. Isso dá um aproveitamento de 74% para o time de Minas Gerais. Mas antes de olhar os dados estatísticos e o que aconteceu nesse duelo entre primeiro e terceiro colocado, vou passar a colocar aqui para vocês os resultados das outras partidas dessa 20ª rodada. E um dos destaques vai para o outro confronto, lá no topo da tabela. O segundo colocado até então, Palmeiras, recebeu o quinto colocado antes do início da rodada, o Flamengo. E o Flamengo acabou vencendo fora de casa, mesmo cheio de desfalques, 3-1. Mas vamos falar do jogo do campeão da rodada, o Atlético Mineiro, que no último domingo foi até Fortaleza enfrentar os donos da casa. Como eu disse, Fortaleza, que até então era o terceiro colocado. O Cuca, mais uma vez, usou força máxima, tudo que estava disponível. Tietê e Savarino não estavam disponíveis para esse jogo de domingo. Tirando isso, Atlético Mineiro entrou em campo com força máxima, a escalação que já está virando costumeira do técnico Cuca. Aliás, ele não poupou nem os jogadores que vieram das suas seleções depois que a gente teve a parada aí para os jogos das seleções para as eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2022. Quando a gente der uma olhada nas estatísticas da partida, a gente vai ver que o jogo foi bem parelho. E o que foi mostrado dentro de campo também, né, como eu sempre falo, não dá para analisar um jogo de futebol olhando só os números, a gente tem que ver o que aconteceu durante o jogo, mas olhando bem o jogo foi muito parelho, bem equilibrado. No primeiro tempo o Fortaleza se mostrou um pouco mais perigoso, teve algumas oportunidades a mais que o Atlético Mineiro, mas ainda assim o Atlético não deixou de atacar também e criar oportunidades. No segundo tempo, na segunda etapa, o Atlético fez um gol logo no início do segundo tempo e aí colocou o jogo mais ou menos à feição do Atlético Mineiro. O Fortaleza tentou se adiantar, tentou adiantar ainda mais a sua equipe para buscar o empate e o Atlético Mineiro soube controlar muito bem, inclusive com a posse de bola, o ímpeto do Fortaleza. Também na segunda etapa o Atlético Mineiro fez 2-0, inclusive com um dos convocados, né, que chegaram aí das suas seleções, o Júnior Alonso, 2-0, e o Fortaleza acabou não tendo condições de buscar o empate. 2-0 para o Atlético Mineiro. Com esse resultado, eles chegam a 12 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, são 10 vitórias e 2 empates, uma arrancada aí sensacional que faz com que o Atlético abra 7 pontos de vantagem na liderança em relação ao vice-líder, que ainda é o Palmeiras. Vamos então dar uma olhada nas estatísticas desse jogo, o que Atlético Mineiro e Fortaleza fizeram no último domingo. Mas antes de eu trazer esse gráfico aqui, quero te fazer um convite para você dar um like aqui nesse vídeo, isso é muito importante para a gente. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa as notificações, só clicar no sininho e aí você vai ser avisado pelo YouTube sempre que a gente colocar um conteúdo novo aqui no canal Pitaco é Meu. Então é isso, dá like, se inscreve, ativa as notificações, compartilha o nosso canal com seus amigos que você sabe que gosta de futebol. A gente está em busca aí, humildemente, dos nossos primeiros 500 inscritos, beleza? Vou contar com seu apoio. E agora sim as estatísticas do jogo, do confronto Fortaleza 0, Atlético Mineiro 2. Como eu disse no início do vídeo, um jogo bem equilibrado, a gente vai perceber aí posse de bola, quantidade de passes trocados, finalizações, escanteios, impedimentos, vários itens aí da estatística do jogo, bem parelhos, né? Muito iguais, mas o Atlético Mineiro foi mais eficiente
Logo mais à frente a gente vai dar uma olhada no gráfico também do momento de ataque, que é um gráfico que mostra os ataques de cada time, né? Quando é que o time teve a posse de bola em ataque. E a gente vai ver também que foi um jogo muito alternado, os dois times buscando o ataque. Um dado que chama muita atenção nessas estatísticas do jogo é a famosa bola longa. 56 tentativas do Atlético Mineiro, é um número muito alto, acima da média. O Atlético Mineiro buscou muito esse jogo e a gente vai ver também que um dos destaques da partida se destacou exatamente também por causa desse item aí estatístico. E vamos então ao destaque do jogo de acordo com a plataforma SofaScore, lembrando que todos os dados que eu trago aqui eu busco lá na plataforma SofaScore, que ainda não patrocina a gente, mas é uma fonte de dados estatísticos muito bacana. Quem tiver interesse, inclusive vou até fazer um agrado aí, colocar o link aqui embaixo do SofaScore para você dar uma olhada. É muito bacana, tem todos os dados estatísticos aí de jogos de futebol do mundo inteiro. O destaque da partida, de acordo com essa plataforma, foi exatamente o goleiro Everson, do Atlético Mineiro. E ele se destaca em dois quesitos muito importantes para o futebol de hoje, para a posição que ele atua, né? Que é o goleiro. Defesas, ele teve um destaque aí, fez 4 defesas durante a partida, e a chamada bola longa. O goleiro Everson tentou 25% das bolas longas de todo o time do Atlético Mineiro, 25% foi de responsabilidade dele, com aproveitamento aí de metade das tentativas que ele teve, ele acabou acertando. Então o goleiro Everson foi um dos destaques desse jogo, e um dado aí que chama bastante atenção é essa questão da bola longa, que foi muito utilizada pelo goleiro do Galo. Vamos dar uma olhada então no gráfico do momento de ataque, e aí a gente vai ver uma alternância muito grande dos dois times buscando o ataque. Lembrando que as barrinhas azuis são do time visitante, no caso o Atlético Mineiro, e as verdes são do Fortaleza. E dependendo do tamanho da barrinha nesse gráfico, identifica a intensidade do ataque nesse momento. A gente vai ver aí que foi um jogo realmente bem parelho. Em alguns momentos o Fortaleza predominantemente teve um momento de ataque, e depois teve alguns momentos também que o Galo. Então foi um jogo realmente bem alternado, muito equilibrado, como a gente viu também nos números estatísticos, e como eu sempre repito, não só nos números, vendo o jogo também foi isso que passou pra gente, um jogo bem equilibrado. O técnico Vojvoda, inclusive depois da partida, deu uma entrevista falando desse equilíbrio durante o jogo, e o que acabou fazendo a diferença para o Atlético Mineiro foi realmente o gol no iniciozinho do segundo tempo, e aí facilitou, colocou o jogo mais ou menos à feição do que o Atlético precisava. Atlético Mineiro tinha uma missão que era de buscar manter a liderança e, se possível, abrir folga na liderança do Brasileirão. E foi isso que ele fez. Ele foi até Fortaleza, venceu o time da casa 2-0, abriu 7 pontos na liderança do Brasileirão. São 12 partidas de invencibilidade, 10 vitórias e 2 empates. O Atlético Mineiro aí rumo ao título, que faz 50 anos que o time de Minas Gerais não vê a conquista do Brasileirão. Esse foi o resumo do que aconteceu no confronto da 20ª rodada. Na próxima rodada eu volto com o campeão da rodada. É claro, vai ser o Atlético Mineiro por causa da vantagem que ele abriu em relação ao segundo colocado. O Galo ainda vai estar por aqui por pelo menos mais 2 rodadas. Ele é o líder do Brasileirão. Aquele recado de sempre: se o juiz apitou, tá apitado. Então levanta a cabeça, bola pra frente, segue o jogo. Bom futebol e até o próximo vídeo. Um abraço, valeu!